Quem conversa conosco agora é a doutora Raquel Galinatti, doutora Raquel, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutora, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda à Jovem Pan. Bom dia, é uma honra falar mais uma vez com os ouvintes da Jovem Pan e com vocês. Obrigado, doutora. Aliás, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, mais uma vez cobrando a valorização salarial de todos os policiais civis paulistas, não é, doutora? Sim, mais uma vez estamos relembrando as promessas do governador do Estado de São Paulo, em que ele iria colocar no patamar do salário mais bem pago do país aos policiais aqui do Estado de São Paulo. A gente viu que até agora nenhuma sinalização para que essas promessas sejam cumpridas. Doutora, inclusive a realidade é ao contrário, é o avesso. A gente pode fazer uma leitura ao avesso, né? Quem prometeu transformar a polícia paulista na mais bem paga no Brasil, coloca essa polícia em qual posição hoje no ranking nacional? Estamos falando de São Paulo, o estado mais rico da federação, de maior arrecadação da federação e que paga aos seus policiais o pior salário do Brasil. Então, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, do salário do delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, não chega a ser um terço do que um delegado do Mato Grosso do Sul recebe, por exemplo. E, por exemplo, um policial, um investigador, um escrivão aqui no estado de São Paulo não chega a ser metade do salário de da mesma carreira ali no Distrito Federal, de um policial da mesma carreira no Distrito Federal. Então, a situação realmente é de escárnio, de deboche, como o governo do Estado de São Paulo trata e reconhece os policiais civis do Estado. Se hoje a gente ainda tem uma das melhores polícias da América Latina, isso é graças ao heroísmo, ao comprometimento daqueles policiais que integram a instituição e fazem jus ao seu juramento de proteger a sociedade e combater o crime. Agora, doutora Raquel, o governador João Dória prometeu o melhor salário, mas a gente já entendeu que na realidade nós temos o oposto, o pior salário. Entretanto, nós temos ainda para agravar essa situação a questão da pandemia. O governador prometeu algo que muito provavelmente agora justifique que não poderá cumprir em função de portarias, de medidas provisórias que foram emitidas pelo governo federal num alinhamento com os governos estaduais e municipais. Como equacionar isso agora? Ficaremos a ver navios mesmo? Na realidade, o governo do Estado de São Paulo, ele adora utilizar qualquer desculpa para conseguir se eximir de suas obrigações e do seu comprometimento e de sua palavra. Quando a gente fala do governo federal, em que houve a lei complementar 173, colocando realmente algumas restrições em período de pandemia, claro que quando há uma necessidade de readequação do salário e nomeação daqueles policiais que ainda mostram o déficit da polícia, está muito bem expressa na Lei Complementar 173, que cumprindo todos os requisitos ali da Lei Complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, o governador do estado ele pode sim cumprir com a sua obrigação. O que a gente percebe é que foi feito um malabarismo aí interpretativo, talvez muito mal assessorado, por sua equipe, para poder se eximir do cumprimento de suas obrigações. Mas isso não é desculpa, a gente sabe muito bem, nós estamos atentos e sabemos muito bem quando ler uma legislação e interpretar de acordo com a realidade. Aliás, doutora, o mesmo João Dória afirma que o Estado tem um superávit financeiro, né? Então, eu entendo que ele tem condição de honrar com o que ele prometeu ao longo da campanha, não é? O governador, ele tem ali anunciado diversas vezes que São Paulo é um estado superavitário. Agora, se falássemos em uma empresa privada, a gente poderia parabenizá-lo. Mas o que significa o estado superavitário se, na realidade, ele deixa sucateada a educação, a saúde e a segurança? Se ele não estrutura o tripé dos direitos sociais do estado mais rico da federação para que a população se sinta protegida. Hoje, a população ela está à mercê da criminalidade. Não tem um cidadão aqui no estado de São Paulo, eu falo no estado, não só mais na capital, que possa circular nas ruas deste estado sem temer ser vítima de um crime. Então, quando se fala no sentido de que estamos com o estado superavitário, mas
sucateando todas as suas estruturas, que deveriam ser de excelência. Na realidade, a gente percebe que se trata de uma péssima administração pública. Quando a gente fala em administração no âmbito privado, pode ser que ele tenha os louros dele, mas já se provou um péssimo administrador aqui no âmbito da segurança pública, do Estado e do serviço público. Agora, doutora, e o sindicato, alguma agenda junto ao governo do estado para tentar entender se há algum planejamento ou programação para que esse aumento comece a acontecer de fato, ou o estado fecha as portas para o sindicato dos delegados de polícia do estado? Na realidade, o Estado, ele delega e tenta, de qualquer forma, não atender as demandas. Ele delega a pessoas que estão ali para responder ordens. A gente sabe muito bem que não temos, somente o governador, através de sua vontade política, pode determinar o imediato cumprimento de uma obrigação ou não seus assessores. E o que a gente percebe é uma tentativa de driblar aí as suas obrigações, o cumprimento das suas obrigações e, pior, as cobranças que vêm. Um governador que é eleito pelo povo, ele tem que cumprir aquilo que ele prometeu, não só em época de campanha, mas durante seu mandato. E quando ele tenta driblar as cobranças, a gente vê que não é uma situação em que estamos falando de afirmações sérias. Aquele que é sério, comprometido com a verdade, com o povo, cumpre com a sua obrigação e não tem medo de ser cobrado. Doutor, a gente claramente, nitidamente percebe uma campanha, uma pré-campanha para governo do estado de São Paulo do vice-governador Rodrigo Garcia. A senhora já tentou contato com o Rodrigo, sindicato, através do sindicato, para ser ouvido? Porque a gente tem percebido que o João Dória tem delegado, sem trocadilhos com a palavra, mas ao Rodrigo Garcia, algumas missões, para chamar assim de maneira elegante. A senhora entende que um contato com o vice-governador pode ser uma abertura de portas para o objetivo ser cumprido? Entendo sim que possa ser interessante, até porque temos que informá-lo. Também o vice-governador Rodrigo Garcia se mostrou extremamente desinformado quando indagado a respeito da situação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu vejo que ali não existe, as informações não chegam ali, ou eles não buscam realmente as informações sérias e corretas. Ao falar da Polícia Civil do Estado de São Paulo, muitas vezes dados errados são anunciados para poder justamente ter a desculpa de não cumprir com o que foi prometido, que é estruturação da polícia, contratação de policiais, readequação de salário, que há mais de 25 anos amarga aí nas últimas colocações do ranking da federação. Só muda assim, de última para penúltima, penúltima para última. Esse o vexatório salário pago, escárnio, deboche que o governo paga aos seus policiais. Então a gente vê que se o policial ele é tratado dessa forma, não existe o reconhecimento de forma direta, de forma indireta, quem é o principal prejudicado, abandonado pelo governo é a própria população, que não tem uma segurança adequada e estruturada, e que ainda ali a polícia consegue exercer a sua atribuição graças ao seu próprio conhecimento, comprometimento e heroísmo. Agora, doutor, ao mesmo tempo a gente assistiu aqui perplexo a uma ação do governo do estado de São Paulo e vitoriosa na Assembleia Legislativa do Estado, que foi aquele empréstimo, para mim criminoso, na casa de quase 9 bilhões de reais, né, e conquistado esse empréstimo através de um projeto de lei e que vai endividar o Estado e sem um cheque em branco. Sem nenhuma ação concreta ou uma destinação concreta do dinheiro, ações no governo digital, ações, mas nada concreto de fato para que a gente possa aplaudir ou condenar esse empréstimo. Entretanto, a Alesp deu esse cheque em branco para o governo do estado de São Paulo. O que traz uma enorme preocupação para nós. O próximo governo terá uma dívida bilionária a pagar. E quero crer que nesse empréstimo não esteja ali embutido o aumento de todos, porque senão ele já teria anunciado, né, doutora? A gente não vê nenhuma sinalização de que haverá, no mínimo, uma recomposição salarial, né? Os juros ali previstos constitucionalmente, o déficit ali remuneratório previsto, que há uma necessidade de reajuste anual, a gente não vê nenhuma sinalização a respeito. Mas o meu recado é que ainda há tempo
de corrigir os erros, de corrigir os equívocos e cumprir com a obrigação. Afinal, aquele que profere palavras a serem cumpridas devem ser cumpridas. Então, a gente ainda aguarda aí que o governo do estado saia da narrativa de promessas e propagandas falaciosas e cumpra efetivamente o que foi prometido. Essa é a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutora, a gente segue na luta aqui, a causa é mais do que justa, é promessa não cumprida e a gente tem que cobrar. E a Jovem Pan segue fazendo a sua parte, doutora. Muito obrigada, tenha um ótimo dia para você e todos os ouvintes.